Há momentos em que despertamos entre 3 e 6 horas da manhã e sentimos que não é por acaso. Esse horário, muitas vezes chamado de vigília da oração, pode ser um convite de Deus para buscarmos sua presença, declararmos bênçãos e colocarmos a nossa vida em suas mãos. Enquanto muitos ainda dormem, você pode transformar esse instante em um tempo de encontro íntimo com o Pai, lançando sobre ele suas preocupações, pedindo direção para o dia e reconhecendo que nada foge ao seu controle. É nesse silêncio da madrugada que o coração fica mais sensível para ouvir a voz do Senhor e renovar as forças para caminhar com esperança. Por isso, se você acordou nesse horário, creia. Deus deseja encher a sua manhã de paz, coragem e promessa de vitória. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quando despertamos na madrugada, entre 3 e 6 horas, muitas vezes sentimos uma inquietação na alma, e esse despertar pode ser um chamado de Deus para nos aproximarmos dele em oração da manhã e oração do dia. Esses momentos silenciosos revelam oportunidades preciosas de devocional, de colocar Deus em primeiro lugar antes mesmo do sol nascer. A palavra nos lembra no Salmo capítulo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ao se levantar nesse horário, você pode declarar que sua vida está nas mãos do Senhor, convidando-o para abençoar cada detalhe do seu dia. Enquanto o mundo repousa, você abre sua boca e proclama bênçãos, confiando que os céus estão atentos à sua oração. Na história de Samuel, ainda menino, ouvimos como Deus o chamou durante a noite, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Isso nos mostra que despertar na madrugada pode ser um sinal para escutarmos a voz de Deus e nos colocarmos diante dele em oração do dia. É nesse momento de silêncio que podemos entregar nossos planos, pedir clareza para decisões e consagrar nossas famílias. Quando você escolhe levantar-se e buscar ao Senhor nesse horário, está declarando: quero começar o dia com Deus, quero viver guiado pela sua presença. Essa atitude fortalece sua fé e abre espaço para que milagres aconteçam. Jesus também nos deixou um exemplo profundo de como valorizar esses horários de silêncio. Em Marcos capítulo 1, versículo 35 está escrito: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esse gesto de Jesus nos inspira a usar a madrugada para um devocional sincero, uma oração da manhã cheia de fé. Ao seguir esse exemplo, você aprende a colocar Deus em primeiro lugar, confiando que Ele estará à frente de cada passo. Se você acorda nesse período da madrugada, não murmure nem se entristeça, mas levante o coração em gratidão e louvor, pois esse pode ser um convite para declarar bênçãos e experimentar a paz que só o Senhor pode conceder. Quantas vezes acordamos com preocupações, medos ou inquietações que roubam nossa paz? O inimigo tenta lançar pensamentos de derrota, mas a palavra nos garante vitória. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Isso significa que quando acordamos entre 3 e 6, podemos transformar esse momento em oração do dia, pedindo ao Senhor que guarde nossos pensamentos e traga serenidade. Essa prática fortalece nosso coração e nos lembra que nada é grande demais para o nosso Deus. Assim, o devocional da madrugada se torna uma arma espiritual poderosa para vencer batalhas invisíveis. A Bíblia também nos mostra que Paulo e Silas, mesmo na prisão, oravam e cantavam hinos a Deus à meia-noite, como está escrito em Atos, capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Essa passagem revela que não há hora errada para orar, mas existe um poder especial quando buscamos ao Senhor em horários inesperados. Se você desperta na madrugada, transforme esse momento em louvor, oração da manhã e oração do dia, declarando bênçãos sobre a sua casa, sua família, seus projetos e sua saúde. Quando escolhemos adorar mesmo no silêncio da madrugada, estamos mostrando que confiamos em um Deus que nunca dorme e sempre nos guarda. O salmista também reforça essa prática de vigílias espirituais, declarando no Salmo capítulo 119, versículo 62. À meia-noite me levantarei para dar graças a ti por causa dos teus retos juízos. Quando você decide transformar seu despertar na madrugada em oração, está alinhando sua vida com essa verdade eterna. Esse devocional se torna um ato de entrega e confiança, uma forma de começar o dia com Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Em vez de voltar a dormir com o coração angustiado, você pode levantar-se e declarar bênçãos sobre sua vida, pedindo força, sabedoria e proteção. Assim, sua oração da manhã se torna uma semente plantada diante do trono de Deus, que dará frutos ao longo de todo o seu dia. Senhor Todo-Poderoso, nesta hora em que o silêncio ainda cobre a terra e os pensamentos parecem mais intensos, unimos as nossas vozes para declarar que Tu és o centro da nossa vida e o fundamento da nossa fé. Reconhecemos que não estamos acordados por acaso neste momento, mas porque o Teu Espírito nos moveu a buscar a Tua presença e a proclamar palavras de vitória sobre este novo dia. Declaramos que toda seta de medo, toda ansiedade e toda preocupação que tentam se levantar contra nós serão dissipadas pela luz da Tua palavra. Assim como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que esta promessa se cumpra sobre nossa casa, sobre nossa mente e sobre tudo o que está diante de nós. Pai, entregamos em Tuas mãos cada detalhe da nossa vida, pois sabemos que nada passa despercebido diante de Ti. Consagramos as nossas famílias, nossos relacionamentos, nossas decisões e pedimos que a Tua sabedoria guie os nossos passos. Que cada escolha feita ao longo deste dia esteja alinhada à Tua vontade, para que o inimigo não encontre espaço para confusão, distração ou engano. Queremos andar firmes no caminho da verdade, sem tropeçar, sem desviar, sem perder a direção. Assim como Davi declarou no Salmo capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Nós também nos posicionamos hoje diante de Ti, crendo que o Senhor abrirá portas que ninguém pode fechar e nos sustentará mesmo nos momentos de maior desafio. Deus amado, levantamos nossa voz em unidade para declarar bênçãos sobre nossos filhos, pedindo que a Tua proteção os envolva em cada detalhe da vida deles. Guarda-os nas escolas, nas amizades, nos caminhos que percorrem e livra-os de toda influência negativa, de todo laço de engano, de toda armadilha oculta. Que os corações deles sejam inclinados à Tua verdade e que encontrem prazer em viver debaixo dos Teus ensinamentos. Pedimos também que os dons e talentos que o Senhor colocou dentro deles sejam desenvolvidos e usados para o bem, trazendo luz onde houver escuridão. Que a promessa de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, se cumpra em nossas famílias. Instrui o menino no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Que eles sejam sinal de esperança, instrumentos de paz e testemunhas vivas do Teu poder em meio a este mundo. Pai eterno, apresentamos diante de Ti a nossa vida profissional, nossos empregos e também aqueles que estão buscando novas oportunidades. Pedimos que o Senhor abençoe as obras das nossas mãos, dando-nos favor diante de chefes, colegas e clientes, para que tudo o que fizermos seja próspero e traga honra ao Teu nome. Para os que já têm trabalho, pedimos renovação de forças,
ânimo e sabedoria para enfrentar desafios, lidar com pressões e manter a integridade em cada decisão. Para os que buscam emprego, pedimos que portas se abram, currículos encontrem o lugar certo e entrevistas se transformem em contratações. Assim como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Nós cremos que o Senhor fará abundar provisão e oportunidades em nossas vidas. Senhor, também clamamos pela saúde de cada pessoa que está unida conosco em oração neste momento. Traz cura sobre os que enfrentam enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Liberta da dor, da opressão, da angústia e restaura o corpo, a mente e a alma de cada um que precisa de um toque especial do teu poder. Declaramos sobre todos o que está escrito em Jeremias capítulo 30, versículo 17. Porque te restaurarei a saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Que essa promessa se cumpra sobre lares, hospitais, clínicas e sobre cada coração que espera por um milagre. Que nenhuma enfermidade nos detenha, mas que possamos viver plenamente, cheios de vigor, alegria e esperança, certos de que a vida que o Senhor nos deu é sustentada pelo teu cuidado. Pai Santo, apresentamos também os nossos relacionamentos e lares, pedindo que cada família seja fortalecida no amor, no respeito e na união. Afasta toda discórdia, desentendimento e divisão, e derrama o teu espírito de paz dentro das casas. Que as palavras sejam temperadas com sabedoria, que o perdão seja a base da convivência e que os lares sejam cheios de harmonia. Abençoa casamentos, fortalece laços entre pais e filhos e renova a esperança daqueles que enfrentam crises. Assim como Josué declarou no capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós também declaramos que cada lar representado aqui viverá debaixo da tua presença. Que nossas famílias sejam testemunho vivo do teu amor, luz no meio da escuridão e refúgio de paz em meio às lutas. Senhor Altíssimo, colocamos diante de ti os nossos caminhos neste dia que começa, pedindo direção clara e discernimento em cada passo que dermos. Livra-nos de atalhos enganosos, de pessoas mal intencionadas e de propostas que não venham de ti. Que a tua luz seja lâmpada para os nossos pés e guia para as nossas escolhas. Conforme está escrito no Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que possamos andar com firmeza, sem vacilar, convictos de que a tua mão está sobre nós. Que nenhuma decisão seja tomada pela ansiedade ou pelo medo, mas que todas as coisas sejam feitas sob a tua direção. Queremos ser sensíveis à tua voz e obedientes aos teus comandos, confiando que o Senhor nos leva a lugares seguros e nos conduz a vitórias que glorificam o teu nome. Deus de misericórdia, levantamos um clamor pelas nossas finanças, reconhecendo que tudo o que temos vem de ti e que o Senhor é o dono de toda a provisão. Pedimos que abençoes nossa mesa, que nunca falte alimento nos nossos lares e que tenhamos sabedoria para administrar cada recurso que chega às nossas mãos. Afasta o desperdício, a má administração e as dívidas que oprimem, e abre portas para a prosperidade justa e honesta. Declaramos a promessa de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas, trazendo abundância, multiplicação e generosidade para abençoarmos também outras pessoas. Pai de amor, apresentamos a Ti os nossos sonhos e projetos, pedindo que cada plano esteja de acordo com a Tua vontade e que o Senhor nos dê capacidade para realizar aquilo que foi colocado em nossos corações. Livra-nos de viver debaixo de frustrações ou de correr atrás de objetivos que não refletem o Teu propósito.
Dá-nos coragem para avançar, disciplina para perseverar e fé para não desistir diante das dificuldades. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Assim, confiamos que os sonhos que vêm de ti se tornarão realidade e darão frutos que permanecem. Queremos que cada conquista seja testemunho da tua bondade, que cada vitória seja motivo de louvor e que em tudo o teu nome seja exaltado acima de qualquer reconhecimento humano. Senhor poderoso, estendemos diante de ti as nossas preocupações e reconhecemos que não temos força suficiente para carregar os pesos da vida sem a tua ajuda. Pedimos que leves de nós todo o cansaço, toda a exaustão emocional, toda a sobrecarga que tenta nos abater e que coloques em nosso interior a paz que excede todo o entendimento. Que a nossa mente seja guardada em Cristo Jesus e que os pensamentos de derrota sejam substituídos por pensamentos de esperança e confiança. Que possamos descansar no teu cuidado, sabendo que mesmo quando não entendemos o que acontece, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que essa promessa se cumpra sobre cada vida que hoje se rende diante de ti. Pai querido, apresentamos diante de ti os nossos amigos e todas as pessoas que caminham ao nosso lado, pedindo que cada relacionamento seja fonte de edificação e não de tropeço. Abençoa aqueles que nos apoiam, fortalece os que nos encorajam e dá sabedoria para nos afastarmos das influências que não contribuem para o nosso crescimento. Que possamos ser também instrumentos de apoio, de palavras sábias e de consolo para aqueles que precisam de direção. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Que sejamos irmãos uns dos outros, cultivando vínculos sinceros que reflitam o teu amor e espalhem bondade onde estivermos. Deus de justiça, clamamos por aqueles que enfrentam situações de opressão, injustiça ou perseguição, pedindo que o Senhor seja o defensor de cada um deles. Levanta pessoas que estendam a mão, que tragam alívio e que façam diferença em momentos de dor. A tua palavra em Salmo capítulo 9, versículo 9 declara: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Que essa verdade se manifeste hoje sobre os que estão sofrendo em silêncio, sobre os que choram sem serem ouvidos, sobre os que lutam por dignidade e não encontram justiça humana. Que a tua mão os levante, que os teus olhos os alcancem e que a tua presença os console, mostrando que jamais serão esquecidos diante de ti. Pai soberano, lembramos das nossas cidades e do nosso país, pedindo que a tua justiça e o teu governo estejam sobre a nossa nação. Abençoa os governantes com sabedoria e retidão, para que suas decisões não sejam movidas por interesses próprios, mas que sejam inspiradas pelo bem comum. Livra-nos da corrupção, da violência e da desordem, e estabelece paz sobre as ruas, escolas, hospitais e lares. Declaramos o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que esta palavra se cumpra sobre o nosso povo, trazendo restauração e esperança para as futuras gerações. Senhor de glória, entregamos em tuas mãos cada ministério, cada igreja e cada pessoa que dedica a vida a levar a tua mensagem de esperança. Sustenta os pastores, líderes e missionários que trabalham em lugares de difícil acesso, em comunidades carentes ou em regiões perseguidas. Dá-lhes coragem, saúde e renovo para que não desanimem diante das adversidades. Que as igrejas sejam faróis de luz em meio às trevas. Que cada mensagem pregada toque corações e transforme vidas. Assim como Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículo 15,
Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, que essa alegria se espalhe por meio de cada um que carrega a tua palavra, alcançando vidas sedentas por esperança. Pai fiel, lembramos daqueles que enfrentam solidão, pedindo que a tua presença seja companhia constante em suas vidas. Muitas vezes há pessoas cercadas de multidões, mas que ainda se sentem sozinhas, incompreendidas e sem apoio. Que o teu Espírito traga consolo, que a tua voz seja ouvida no silêncio e que a certeza do teu amor encha o coração vazio de cada um deles. A tua palavra em Salmo capítulo 68, versículo 6, nos assegura: Deus faz que o solitário viva em família. Que essa promessa se cumpra sobre todos que estão isolados, para que encontrem lares de acolhimento, amizades verdadeiras e comunidades de fé onde possam florescer e viver em plenitude. Senhor poderoso, colocamos em tuas mãos os que estão lutando contra vícios e prisões da alma que roubam a alegria de viver. Pedimos que o teu poder quebre em correntes, destruam algemas e libertem cada coração que clama por uma nova chance. Afasta as tentações, corta o laço que prende e enche a vida dessas pessoas com novos motivos para viver em liberdade. Declaramos a promessa de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essa liberdade seja real e duradoura, que mentes sejam renovadas e corações sejam curados para seguirem um novo caminho de esperança. Que cada passo dado a partir de hoje seja marcado por transformação e que testemunhos de vitória se levantem como sinais da tua graça em ação. Pai de amor, também trazemos diante de ti os idosos, que muitas vezes são esquecidos ou deixados à margem. Pedimos que o Senhor os fortaleça, renove sua alegria e dê-lhes saúde para desfrutarem de cada novo dia com dignidade. Que suas famílias reconheçam o valor da experiência que carregam e que nunca lhes falte cuidado, carinho e honra. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Que eles sejam tratados como coroas de sabedoria, que suas vidas inspirem as gerações mais jovens e que sintam que ainda são úteis, amados e importantes no teu plano. Abençoa seus lares e dá-lhes paz nos anos que restam de caminhada. Deus de esperança, lembramos dos jovens que enfrentam tantos desafios em meio a um mundo cheio de distrações e pressões. Guarda os corações deles das armadilhas da superficialidade. Fortalece-os contra a influência da violência, das drogas e da mentira, e dá-lhes firmeza para permanecer no caminho da verdade. Que encontrem alegria em viver sob os teus princípios e coragem para dizer não ao que destrói. A tua palavra em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que essa verdade seja marcada em suas almas e que cada jovem se torne instrumento de mudança, espalhando esperança, bondade e fé onde estiver. Levanta uma geração que não se envergonhe do teu nome, mas que se firme em ti como rocha inabalável. Senhor eterno, estendemos diante de ti todos aqueles que estão em viagem, seja a trabalho, estudo ou lazer, pedindo que os teus anjos os guardem em cada estrada, em cada trilho e em cada céu que atravessarem. Livra-os de acidentes, de perigos visíveis e invisíveis, de pessoas mal intencionadas e de toda forma de armadilha que possa ser preparada contra eles. Que cada ida e volta seja acompanhada pela tua mão protetora, trazendo paz às famílias que esperam em casa e alegria no reencontro. Lembramos do que está escrito no Salmo capítulo 121, versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que essa promessa se cumpra fielmente em nossas vidas e que cada passo, cada movimento e cada retorno seja celebrado como vitória concedida por ti. Pai de misericórdia, levantamos um clamor pelas pessoas que enfrentam dívidas e apertos financeiros que roubam a tranquilidade de seus dias. Pedimos que o Senhor conceda sabedoria para administrar os recursos, estratégias para quitar cada pendência e favor diante de credores.
Que portas de emprego se abram, que negócios prosperem e que haja multiplicação nos lares que estão passando por escassez. Assim como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Que essa promessa seja realidade em cada vida que confia em Ti, e que a abundância não seja apenas material, mas também espiritual, para que aprendamos a viver contentes em todas as circunstâncias e generosos em todas as oportunidades de abençoar outros. Deus poderoso, lembramos neste momento das crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, sem acesso ao cuidado, à proteção e ao amor que merecem. Pedimos que o Senhor levante pessoas dispostas a estender a mão, a oferecer alimento, abrigo, educação e afeto. Guarda cada uma dessas vidas pequenas de toda violência, abuso ou abandono, e que possam sentir que não estão sozinhas, mas que há esperança reservada para o futuro delas. A Tua palavra em Mateus capítulo 19, versículo 14 nos ensina: Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Que essa verdade ecoe nos corações de todos nós, despertando compaixão e ação, para que essas crianças sejam acolhidas e vivam sob a luz da Tua presença, crescendo com dignidade e alegria. Senhor Altíssimo, lembramos dos que trabalham na linha de frente da sociedade: médicos, enfermeiros, professores, motoristas, trabalhadores de serviços essenciais que muitas vezes sacrificam suas próprias necessidades para atender às de outros. Pedimos que o Senhor os fortaleça, os guarde e os renove, dando a eles paciência, coragem e ânimo em meio às pressões diárias. Que encontrem dignidade no que fazem e que sejam recompensados não apenas com sustento material, mas com reconhecimento e paz em seus corações. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Que esta palavra os sustente e os inspire a seguir, sabendo que cada esforço é visto por Ti e será lembrado com honra. Pai glorioso, apresentamos diante de Ti aqueles que sofrem com crises emocionais, ansiedade, depressão e angústias que parecem não ter fim. Tu conheces os corações aflitos, os pensamentos que pesam durante a noite e as lágrimas que ninguém mais vê. Pedimos que o Senhor derrame bálsamo de cura sobre cada mente e traga leveza às almas cansadas. Que a esperança seja reacendida, que os olhos voltem a brilhar e que a alegria de viver seja restaurada. Assim como está escrito em Salmo capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que essa promessa se cumpra em cada vida que hoje clama por ajuda. E que em vez de desespero haja renovo, em vez de tristeza haja consolo, e em vez de escuridão resplandeça a Tua luz. Deus justo, clamamos também pelos casais que enfrentam crises em seus relacionamentos, onde a comunicação foi quebrada, o respeito se perdeu ou o amor foi ferido. Pedimos que o Senhor restaure cada aliança, cure as feridas do coração e reacenda a chama do companheirismo e da fidelidade. Que haja perdão onde houve mágoa, compreensão onde houve conflito e união onde houve divisão. Que cada lar volte a ser lugar de acolhimento e segurança, onde o Teu nome seja exaltado e os valores do Teu reino praticados. Como está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que essa verdade seja vivida plenamente, trazendo reconciliação e renovando a esperança de famílias inteiras. Senhor poderoso, elevamos a Ti os que estão em fases de estudos e preparação, seja em escolas, universidades ou cursos que exigem dedicação e esforço. Dá-lhes foco, clareza de entendimento e memória abençoada para absorver o conhecimento necessário, e que usem essa sabedoria para transformar não apenas a própria vida, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor. Livra-os da distração, do desânimo e da comparação que gera insegurança, e coloca em cada um deles
a certeza de que podem todas as coisas em ti que os fortalece, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Que cada prova seja superada, cada desafio vencido, cada degrau alcançado, e que a educação se torne ferramenta de crescimento e de testemunho do teu cuidado constante. Pai de luz, intercedemos pelos que estão enfrentando lutos e despedidas dolorosas, pedindo que o Senhor conforte os corações que choram e traga paz em meio às lembranças que ainda ferem. Sabemos que a morte não tem a última palavra, pois em Cristo temos esperança de vida eterna, e essa certeza nos sustenta mesmo quando as lágrimas parecem não cessar. Lembramos do que está escrito em João capítulo 11, versículo 25, quando Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que essa promessa fortaleça aqueles que perderam entes queridos, trazendo consolo e a lembrança de que um dia haverá reencontro na eternidade. Que o vazio seja preenchido pela tua presença e que a saudade seja transformada em gratidão pelo tempo compartilhado. Deus de paz, apresentamos os que vivem em regiões de conflito, violência e guerras, pedindo que a tua mão poderosa cesse a maldade dos homens e estabeleça justiça sobre as nações. Olha para os inocentes que sofrem, para as famílias que são obrigadas a deixar suas casas, para as crianças que crescem em meio ao medo e para os idosos que já não têm forças para fugir. Que o teu Espírito levante homens e mulheres de coragem, que promovam reconciliação e restaurem a dignidade onde hoje há destruição. Como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que sejamos também instrumentos dessa paz, mesmo em nossos contextos, semeando reconciliação e espalhando amor, para que o mundo veja que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor soberano, apresentamos diante de ti aqueles que trabalham no campo, plantando e colhendo o alimento que chega até nossas mesas. Pedimos que o Senhor abençoe a terra, a chuva e o sol em tempo certo, para que o fruto seja abundante e o sustento não falte em nenhum lar. Livra as plantações das pragas, das secas e das tempestades destruidoras, e guarda os trabalhadores que diariamente se expõem ao cansaço e aos riscos para manterem o sustento de tantas famílias. Lembramos do que está escrito em Salmo capítulo 65, versículo 9. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus estão cheios de água, tu lhes dás o trigo quando assim a preparas. Que essa palavra se cumpra sobre nossas colheitas, e que a fartura seja também motivo de gratidão e generosidade, repartindo com os que nada têm. Pai compassivo, trazemos a ti os que estão presos, seja por erros cometidos ou injustamente, e pedimos que a tua misericórdia alcance cada coração encarcerado, que encontrem arrependimento verdadeiro, mudança de vida e a chance de recomeçar em novos caminhos de dignidade. Pedimos também que aqueles que são inocentes e sofrem injustiça encontrem livramento, advogados preparados e juízes justos para restaurar sua liberdade. Assim como Paulo e Silas louvaram na prisão e experimentaram livramento em Atos capítulo 16, versículo 26, pedimos que tu visites as cadeias e transformes ambientes de escuridão em lugares de esperança. Que haja consolo para as famílias que esperam seus entes, que haja oportunidade de reabilitação e que vidas sejam transformadas pela tua verdade que liberta. Deus fiel, levantamos um clamor por aqueles que servem em áreas de risco, como bombeiros, policiais, militares e socorristas, que colocam suas vidas em perigo para proteger outras. Dá-lhes coragem em meio ao perigo, equilíbrio em meio ao estresse e proteção contra todo o mal. Que voltem em paz para seus lares, que encontrem apoio em suas famílias e que sejam reconhecidos pelo serviço prestado com tanto sacrifício. A tua palavra em Salmo capítulo 91, versículo 11 nos assegura: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que essa promessa esteja sobre eles em cada missão, em cada saída, em cada confronto,
para que sejam instrumentos de preservação da vida e testemunho vivo da tua proteção. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.